de Deus, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Mais uma tardezinha com salmos e hoje é o salmo de número 72. Gente, esse salmo 72 ele foi escrito por um homem que eu acredito, né, que ao decorrer da história de todos os reis que existiram, ele foi um que se destacou muito, né, por conta da sua grande sabedoria. E só por falar nisso, acho que muitas pessoas já lembram, já sabem logo de cara de quem eu tô falando. Esse Salmo 72 foi escrito pelo rei Salomão, tá? Foi logo no iniciozinho dele ali, quando ele estava para ser ungido a rei, né? De acordo com a Bíblia cronológica. O rei Davi já estava perto dos seus fins, né? De dia, de vida. E ele tá ali instruindo a Salomão, e Salomão é ungido a rei. E entre essa transição de um rei para o outro, Salomão escreveu esses salmos que a gente vai ler aqui agora, tá bom? Salmo 72, versículo 1 diz o seguinte: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes terão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Você vê que ele inicia nesse salmo pedindo a Deus juízo e justiça, pedindo que Deus desse ao filho do rei justiça. Como assim, irmãos? Como eu falei, Salomão foi um rei onde uma das suas primeiras características foi a sua sabedoria, né, infinita, a qual Deus ali concede a ele por meio de sonhos, de visões. E tanto que reis e rainhas de outras nações vinham ter com Salomão só para poder ouvir a sua sabedoria, poder ver o esplendor do seu reinado, né? Tem uma passagem entre o encontro dele com a rainha de Sabá, onde ela vai elogiar até como os servos dele se vestiam, como os servos dele se comportavam, né? Que tamanha sabedoria de Salomão ele não guardou para si, ele estendeu para todo o seu reino. E nesse salmo aqui ele vai pedir isso porque um rei, né? Nessa época se falava de reinado, de monarquia. Quando julgava, irmão, quando reinava com justiça, com integridade, esse rei sempre fazia o que era certo. Tanto que no livro de Reis e Crônicas, algumas passagens vai falar a respeito dos reis o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando vinha dessa frase, você já imaginava o que você ia encontrar no meio da história. E Salomão foi um rei que, pelo menos no começo da sua vida, na meada da sua vida, ele foi um rei que agradou muito a Deus. Irmãos, e quando hoje a gente entende, né, que o reinar é o liderar, é o comandar, é o gerir, seja a instituição, seja a sua casa, o ministério, enfim. Quando você faz tudo isso debaixo da justiça e da sabedoria do seu irmão, não tem como você errar. Quando você pede a Deus sabedoria para fazer as coisas, como lidar com as coisas, como lidar com as pessoas, quando você é uma pessoa justa, imparcial, quando você é alguém que não tende para um lado ou tende para o outro, não. Quando você é alguém que pondera a situação e resolve ali, sabe, com agilidade, com prudência, você consegue, além de você estabelecer a sua liderança, estabelecer, né, o seu reinado, você acaba conquistando, né, o ambiente, você acaba atraindo pessoas para perto de você, pessoas que têm prazer em ser liderado, em ser guiado por você, em ser subordinado a você, porque sabe que você é uma pessoa de sabedoria, porque sabe que você é uma pessoa justa, você é alguém íntegro, que você não é alguém que vai, né, baseado só nos seus princípios, não, você é alguém que sobre você repousa a direção do Senhor. Isso traz segurança, irmãos, para quem está ali, né, debaixo daquela liderança, debaixo daquela gerência. Então, se você lidera alguma coisa, se você comanda alguma coisa, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para ser justo, ser íntegro no que você faz. Eu tenho certeza, né, que enquanto você comandar, enquanto você liderar, Deus vai ser com você. Amém? Aí ele continua dizendo aqui, ó, no versículo 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Tá vendo? Os reis de Sabá e Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele,
todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito ao quem não tem quem o ajude. Compadece-á do pobre e do aflito e salvará a alma do necessitado. Então também tem essa questão, irmão. Salomão era um rei, ele foi um rei, né, que ele era bom para os seus liderados, né? Ele, como eu falei, até os servos dele se vestia e se comportava muito bem. Então você, como eu falei, você não restringe a sua liderança, o seu comando só a si, mas você abre, você olha, né, para o bem do outro, você olha além de si, você olha além da situação. E quando você, irmãos, é uma pessoa direcionada por Deus, você se importa, né? Você busca fazer o melhor para o outro, você busca aquilo que a Bíblia diz, né? Dar de graça aquilo que você recebeu de graça, ok? O dom do Senhor, o amor, a misericórdia, a compaixão, a sabedoria para lidar com as coisas, como fazer, como ornamentar, como organizar as coisas. Então, Salomão, ele trouxe esse detalhe nesse salmo para a gente poder lembrar disso, que existem pessoas que precisam, que necessitam, que almejam, né? A gente não só ficar recluso no nosso mundinho, mas entender que tem pessoas que lá fora, né? Ou seja na rua, ou seja em lugares, precisam, irmão, ser direcionados, ser dirigidos, ser olhados, lembrados, né? Aquelas pessoas que a gente tem, eu não sei se é um livro que fala, né? Os invisíveis da sociedade, pronto. Ter pessoas que pensem nelas, que lembrem delas, que Deus, irmãos, Ele ama muito quando a gente cuida e lembra do necessitado. Não é à toa que Jesus vai dizer, eu tive nu e não me deste de vestir, eu tive com fome e não me deste de comer. Aí a gente vai perguntar, quando isso, Senhor? Quando vocês não fizeram a um desses meus pequeninos? Então vamos também, irmãos, lembrar, né, de quem está ao nosso redor, entender que o Evangelho de Cristo não é só para mim, né? Ele vai se restringir, ele vai se ampliar ao melhor, né? Ao ide pregar, ide fazer discípulos, ide amar, ide curar, e libertar os cativos. É isso que o Evangelho também se expande, irmãos. Amém? Vamos lá? 72, versículo 17. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos. Enquanto o sol durar, os homens serão abençoados nele, e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se a terra de sua glória. Amém e amém. Eu acho lindo, irmãos, que o livro de Salmos, né, independente de quem escreve, seja Salomão, Davi, Asaf, os filhos de Corá, sempre, do meio para o fim, eles vão, né, falar sobre o reinado de Cristo, vão falar sobre a glória de Deus, sobre o poder, sobre o esplendor do Senhor. E aqui Salomão, já no finalzinho do seu salmo, né, eu creio, claro, inspirado, né, pelo Espírito de Deus, a profetizar a vinda do reino de Cristo, que vai se estabelecer de forma eterna. Quando Jesus voltar à terra, né, para poder levar a sua igreja, levar o seu povo, Cristo vai estabelecer o seu trono, o seu reinado de uma vez por todas. E eu acho lindo, né, que a gente almeja por isso, irmão, né? A igreja do Senhor que busca, que se esforça para estar firme na presença do Senhor, a gente almeja por isso, e isso não pode cair em esquecimento, irmãos, de que Jesus está às portas, que de fato Ele vai voltar, Ele está vindo, Ele está perto. Então, quanto mais a gente se envolver com as coisas do Senhor, quanto mais perto de Deus a gente estiver, como eu falei no início, né? Quanto mais debaixo da direção de Deus a gente estiver, irmãos, melhor será para cada um de nós, porque a Bíblia diz que Ele virá. Nem ele sabe nem a hora, nem o dia, somente o Pai. Então, quanto mais preparados, mais envolvidos com Deus, melhor pra gente, irmão, pra gente não ser pego de surpresa. E perceba que Salomão, ele vai dizer que Deus, ele é o único que faz maravilhas. Não tem outro, irmão, não tem outro igual, não existe Deus mais poderoso, mais forte, mais glorioso, como Deus, Criador dos céus e da terra. Então, que possamos todos os dias, irmãos, independente de dificuldade, de circunstância, do não, da porta fechada, entender que Deus, ele faz maravilhas na vida daqueles que creem em seu nome. Porque ele vai finalizar dizendo que o nome do Senhor, né, seja glorioso para sempre. Para sempre, irmão. Poder, o nome do Senhor, o nome de Jesus tem poder para resolver, para
sabe? Para trazer o milagre, para trazer a maravilha. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, se apegue ao nome do Senhor, se esforce para ser alguém que anda debaixo da direção de Deus, ser alguém que é justo, que é íntegro, que lidera com sabedoria, assim como foi o rei Salomão, e lembrar que Deus é o único que faz maravilhas. Não recorra a atalhos, recorra ao Senhor, e eu tenho certeza que você há de viver das maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Quero orar pela sua vida, tá bom? Onde você estiver aí, ore junto comigo, para que o Deus de maravilha se manifeste na sua vida. Amém? Aleluia. Pai, quero te louvar, te bendizer por essa palavra. Te agradecer, meu Senhor, na glória, por mais uma vez nos lembrar da história desse grande rei, que foi o rei Salomão, Senhor. Aonde ali em oração, em visão, o Senhor aparece a ele, pergunta o que ele queria e ele pede tão somente sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo. Deus, é isso que eu peço para minha vida, para a vida do meu irmão que me ouve agora, o quê? A sabedoria do Senhor. Sabedoria para entrar, para sair, para resolver. Sabedoria para dizer sim, sabedoria para dizer não, Pai, porque eu sei que quando temos a sabedoria do Senhor, quando somos guiados pela Tua sabedoria, Deus, a chance de erro é zero. Porque entendemos que somos guiados pelo Senhor. Então, Pai, dota o Teu povo em sabedoria. Dota o Teu povo em entendimento, em conhecimento da Tua palavra e do Teu poder. Para que também, Senhor, dessa forma possamos ser homens e mulheres que também têm um coração voltado, Senhor, àqueles que necessitam, que precisam também do Teu amor, da Tua direção, do Teu conforto, do Teu consolo, porque, Pai, quando a gente reina e lidera com sabedoria, Senhor, ninguém perece, ninguém se perde, pelo contrário, todos são abençoados, todos são alcançados na mesma medida. Então, Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda também a guardar no nosso coração a esperança e a expectativa da salvação, entendendo que Tu estás às portas, meu Deus, e em breve Tu voltará para levar o Teu povo. E o Teu reino, Deus, ele vai se estabelecer para todos sempre, porque Tu és o Deus de maravilha. Tu és um Deus onde possui um nome que está acima de todo nome. Pai, em nome de Jesus, Deus, fortalece, anima, viva a fé do Teu povo, a esperança do Teu povo, cerca o Teu povo hoje com Tua presença, com Tua graça, com Tua glória. Dá um final de tarde abençoado, um final de tarde rico da Tua presença, que essa palavra possa crescer no nosso coração de forma sobrenatural. Pai, é o que eu te peço nessa tarde e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.